Parte de Deus para nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o Evangelho que Lucas escreveu, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Vamos fazer uma leitura de alguns textos e logo em seguida estaremos falando algo, tirando algumas lições para a nossa vida nesta noite. Aleluia! Deus está presente neste lugar. Já sentimos a sua presença, já sentimos a glória do Senhor, e quem manda neste culto, quem dirige este culto, quem faz milagre neste culto, quem batiza crente no Espírito Santo neste culto, quem ainda cura neste culto, é aquele que ressuscitou, é aquele que deixou a sepultura vazia e está entre nós esta noite, o Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estás tristes? Amém. Pode estar. Meus queridos irmãos, hoje é o dia em que muitos comemoram a Páscoa, e para alguns que não compreendem o verdadeiro significado da Páscoa, transforma em uma simples lembrança de algo que não tem nada a ver, de um coelho e um ovo. Desde quando o coelho ele põe ovo? Começa a lógica, né, pastor? E assim eles transformam a Páscoa simplesmente em um dia em que o comércio se aproveita para vender chocolates em forma de ovo e comemoram entre si essa Páscoa, quando na verdade, para o verdadeiro cristão, a Páscoa ela simboliza para Israel a saída do Egito, o Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz. E para nós a redenção, a ressurreição, o momento em que Jesus ressuscita para nos trazer a nossa justificação. A Páscoa para nós é isso, é a ressurreição de Cristo. Agora imagine você no texto que nós acabamos de ler, mulheres indo ao sepulcro de madrugada. Eu confesso para vocês que eu não teria coragem de ir a um cemitério de madrugada. O senhor teria, pastor? Não, né? Quem teria aqui coragem de ir a um cemitério de madrugada? Ninguém, né? Mas mãe é mãe. E Maria reúne algumas mulheres e diz assim: vamos comigo. E elas perguntam onde? Nós vamos lá no cemitério. Nós vamos lá no túmulo do meu filho.
E no caminho Maria ia preocupada e falava com as outras, dizendo: olha, mas quem vai remover aquela pedra que está na porta do sepulcro? Mas enquanto ela pensava, Deus já havia agido. Os anjos haviam descido, retirado a pedra que tampava a porta, e aquele que estava morto há 3 dias, ele se levanta, arruma os lençóis e diz: aqui não é para mim ficar, porque o que eu vim fazer foi trazer salvação, e depois da salvação, a justificação. Então eu ressuscitei para trazer a restauração para a tua vida. Você está aqui porque ele ressuscitou. E quando elas chegam, que elas não veem o corpo de Jesus, elas se preocupam e começam a chorar. A mãe começa a chorar. O que fizeram com o corpo do meu filho? E ele se apresenta a ela, e ela chegando perto dele, quando ele diz assim: Maria, ela reconhece: é o meu filho. Ele diz: não me toque agora, mas vá adiante e fale para um que ficou muito triste porque me negou, chamado Pedro, que eu ressuscitei, que a palavra que eu falei, ela se cumpriu. Jesus prometeu que ele morreria, mas também prometeu que ele ressuscitaria, assim como ele fez a promessa e se cumpriu. A promessa da tua vida vai se cumprir também. A promessa da sua vida será cumprida em nome de Jesus. Só que acontece que nesse mesmo dia ia 2 discípulos de volta para a sua casa, e eles iam conversando entre si: mas rapaz, você viu o que aconteceu? Jesus veio e habitou entre nós, pregou, curou, fez grandes maravilhas e falou que morreria e ao 3º dia ressuscitou. É certo que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram vazio, e dizem a história que ele ressuscitou mais. E enquanto eles caminhavam, Jesus foi se aproximando dele. O que eu entendo aqui? Quando a conversa tem Jesus no meio, Jesus se aproxima. Quando nós estamos falando sobre Jesus, ele se aproxima. Quer chamar a atenção de Jesus? Fale sobre ele, que ele se aproxima. E Jesus se aproximou dele. E Jesus faz 2 perguntas em um mesmo texto. E Jesus vai perguntar no versículo 17: que palavras são essas que vocês trocais enquanto caminham? Que é isso que vocês estão falando enquanto estão caminhando na jornada da tua vida, meu irmão, meu irmão? O que é que você está falando? Glória a Deus. Cuidado que na jornada da tua vida Jesus pode se aproximar sem você perceber, para escutar o que você está falando. E Jesus se aproximou deles. E quando Jesus se aproxima, eles apenas entenderam que era mais um viajante. E quando Jesus pergunta para ele assim: que palavras são essas que vocês trocais aí, que vocês falam? Eu não estou entendendo. Se assim és tu o único peregrino, ou seja, o único viajante,
que passou por Jerusalém, que não sabe as coisas que têm acontecido? Aí Jesus dá uma de que não tinha entendido, pastor. Assim, quais? Olha quem estava perguntando. Quais? De Jesus! Ah, vocês estão falando de Jesus. Jesus, quase estão falando de mim. Sim. É certo que as mulheres foram no sepulcro e disseram que ele ressuscitou. E Jesus olhando para ele, caminhando, dizendo: honestos de coração. Você não sabia que ele havia de padecer e ao terceiro dia havia de ressuscitar? Você não sabia que tinha que acontecer tudo isso? E foi conversando com eles. E quando a conversa tem Jesus, irmãos, em primeiro lugar, o nosso coração arde com a chama do Espírito Santo. Isso que está acontecendo hoje à noite aqui, querido, eu não estou aqui para forçar ninguém a dar pulo, levantar a mão, a fazer isso, fazer aquilo, mas se você sentir, glorifica o nome do Senhor, porque uma coisa é certa: enquanto você caminha conversando e falando sobre Jesus, você vai atrair a presença dele. E quando Jesus se aproxima com uma finalidade: de perguntar para eles algo. Por que vocês estão tristes? Irmãos, se tem uma coisa que Deus percebe no nosso coração, são os nossos sentimentos. Talvez nós podemos esconder da esposa, esconder do melhor amigo, esconder do pastor. Não estou falando aqui em pecado, estou falando esconder a tristeza por algo. Mas Ele conhece. Lembram quando lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7, Deus se apresenta a Moisés e diz assim: Moisés, tenho visto, ou seja, eu tenho olhado atentamente a aflição do meu povo. Deus vê o que ninguém está vendo. Deus está te contemplando, minha irmã, te contemplando